Olá, pessoal. Então, como combinado, né, nós vamos falar hoje dos outros três componentes para montar uma distribuição Linux embarcada. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre uma visão geral de Linux embarcado e sobre o toolchain. Então, agora nós vamos falar sobre o bootloader, o kernel e o rootfs, né? Então, essa é a tela de um bootloader muito conhecido, que é o U-Boot. Inclusive, nós vamos mostrar como criar um bootloader para Raspberry Pi utilizando o boot, né? Mas o que é o bootloader? Ele é um software, né, que vai nos ajudar a inicializar o sistema. Então, o que é o bootloader, o termo, né? É carregador de inicialização ou gerenciador de inicialização, né? Então, é um programa, né? Ele tem que ter acesso a algumas funcionalidades daquele hardware. Por exemplo, ele tem que talvez ter acesso a uma conexão de rede, a um terminal, né? Então a tela, alguma coisa, e principalmente o sistema de arquivo é a memória RAM, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o sistema operacional na memória RAM, né, para começar a de fato executar o kernel do sistema. Porque diferente do microcontrolador, pessoal, quando eu uso Linux, eu carrego o sistema, né, e seus aplicativos para a memória RAM, e é de lá que eu executo. Então a primeira coisa é subir o kernel para a memória RAM, e quem faz isso é o bootloader, né? Então, o processo de boot na Raspberry Pi ele é um pouquinho diferente do tradicional, aquele SOC que é utilizado na Raspberry Pi, né? Ele utiliza um núcleo ARM11, um núcleo ARM53, se não me engano, né, na Raspberry Pi 3, mas esse núcleo ele começa desabilitado e quem executa inicialmente é a GPU do Raspberry Pi. Então, quem executa o bootloader na Raspberry Pi é a GPU, né? Então, é isso que há de mais diferença, de mais diferente, né? Então, como é que eu monto uma distribuição para botar numa Raspberry Pi utilizando um bootloader, né? Então, primeiro eu pego um cartão SD, que é geralmente a memória que eu utilizo na Raspberry Pi, e crio duas partições, sendo a primeira delas uma FAT32 de 64 megabytes, faltou o B ali, né? Para armazenar o código do bootloader em si e os arquivos de configuração e a imagem do kernel, né? E eu vou ter uma segunda partição, e nessa segunda partição, que pode ser ext2 ou até ext4, né, é onde vai estar o sistema de arquivo do Linux que eu estou subindo, ou seja, o rootfs, né? Então, mas por que 64 MB? É um padrão aí para a GPU da Raspberry Pi, né? Provavelmente ele não ocupe esses 64 MB, né? Bom, então para formatar o cartão e fazer isso, se eu tiver no Linux eu vou usar o gparted. Se eu tiver no Windows eu vou usar a ferramenta do Windows de partição, né? Então basicamente o que foi feito aqui foi alocar no cartão um pedaço em FAT32, ali, 64 MB, e o resto em ext2, que eu dei o nome de rootfs, né, para essa partição. Okay? Bom, eu tenho que compilar o bootloader. De onde é que eu tiro o bootloader para a Raspberry Pi? Bom, o projeto Raspberry Pi tem um bootloader do próprio projeto, que não é baseado em Ubuntu, né? Então, e tem outro detalhe, ó. Notem que eu deixei um espacinho de 2 MB no cartão sem nada, sem partição, ó. Voltando aqui. Está vendo que tem um espaço não alocado de 2 MB. Isso aqui é por algum motivo a GPU da Raspberry Pi não consegue acessar essa primeira região da memória, então a gente tem que deixar esse espaço de 2 MB aí vazio. Então,
Então, tendo o cartão com as partições criadas e formatadas, essas partições para FAT32 e para ext2, né, o que eu vou fazer? Eu vou clonar o firmware do GitHub do projeto Raspberry Pi, né, e lá dentro do firmware eu tenho o boot, que é o bootloader. Então, se eu copiar esse bootcode.py, o start.elf e o fixup.dat para a partição boot, eu estou copiando o bootloader da Raspberry Pi para aquela partição boot que a gente criou. E se eu quiser fazer um arquivo de configuração mínimo, eu pelo menos vou definir aqui a quantidade de memória que a GPU pode usar. Então eu fiz um echo GPU main igual a 32 para um arquivo chamado config.txt. Então, tem mais coisa que eu posso configurar aí nesse config, mas vamos fazer a configuração mínima. Bom, mas e se eu quiser utilizar o boot, né, com a Raspberry Pi? O que eu tenho que fazer? Então, o boot é um dos bootloaders mais utilizados em sistemas embarcados, principalmente em plataforma ARM, né? Então, ele funciona por USB, cartão SD, por serial, né? Mas o tradicional é que vão preparar exatamente o boot como nós utilizamos o bootloader oficial da Raspberry Pi, né? Então, eu faço o download da última versão do boot. Provavelmente essa aqui já não é mais a última versão, né? Essa aqui é o que eu tinha no meu slide do ano passado. Essa parte eu não modifiquei. Eu descompacto esse arquivo .bz2, né? Então notem que para trabalhar com Linux o ideal é estar dentro do Linux, né? E daí eu compilo o boot para a Raspberry Pi 3 com 32 bits. Tá? Então, ele já tem algumas pré-configurações do Makefile, né? Então, eu faço esse make, na verdade, para preparar o código para a Raspberry Pi 3. E aqui sim eu compilo, né? O make, daí eu digo cross-compile qual que é o compilador, qual que é o prefixo do compilador, na verdade, né? E aqui para utilizar os 4 núcleos da minha máquina para compilar esse código. Então, se ele compilou, ele vai gerar um uboot.bin, né? E além disso, eu tenho que ter um boot.cmd, e lá eu vou ter algumas informações, como por exemplo, qual que é o tipo de imagem do kernel que eu estou adicionando, como que eu vou enxergar as informações de console, né? Então aqui eu estou escolhendo uma porta serial e um baud rate para funcionar. Aqui eu estou definindo qual que é o cartão SD, para qual eu vou colocar ou qual que é a partição, né? Então é a memória de bloco 0 com a partição 2, né? Lá que está o rootfs, né? Então, isso aqui é geralmente um arquivo bem tradicional aí para placas que bootam pelo cartão SD. E daí com esse script de boot aqui, eu gero de fato o script, né? Então eu vou dentro dessa pasta que eu baixei do boot, ele tem um mkimage, em que eu defino aqui arm, script, e eu passo como parâmetro esse bootcmd e ele gera o boot scr. Então se ele estiver lá, vai aparecer o arquivo boot.scr. Então eu copio esses dois arquivos para a pasta boot, ao invés do kernel ao invés do bootloader original da Raspberry Pi, eu vou usar o boot em vez do original. E lá no config eu vou dizer que o kernel está no boot.bin. Para a Raspberry Pi aqui eu estou dizendo que eu quero habilitar o ART1 e que eu estou usando um overlay. Depois a gente fala sobre o overlay da Raspberry Pi 3 Mini UART, né? Então o console vai estar na UART. É isso que eu estou fazendo. Então eu não estou jogando o console na tela, mas eu estou usando o console pela porta serial. E com isso eu não preciso nem da tela na Raspberry Pi. Eu plugo um adaptador serial na Raspberry Pi e daí plugo na USB do meu PC e eu vejo ele bootar pelo meu PC. Então, esse aqui é o boot
desculpem, é o boot, né, da Raspberry Pi utilizando o boot. Então, notem que ele detecta aqui a memória RAM, o modelo da Raspberry Pi, né, e daí a partir daqui ele já começa a subir o kernel, né. Então, eu já fiz esse teste de usar o boot, funciona redondinho aqui pelo boot. Bom, então notem que depois do bootloader, que carrega o sistema, eu começo a executar o kernel. Então, a partir do bootloader, o kernel vai para a memória RAM e ele começa a bootar o sistema e procurar utilizando os drivers que ele tem no sistema, o hardware do dispositivo, né? Então, como é que eu preparo um kernel para a Raspberry Pi? Bom, então, primeiro eu faço o download do arquivo fonte do kernel, né? Eu poderia baixar direto do GitHub do kernel, mas eu já tenho algumas otimizações para a Raspberry Pi no próprio projeto da Raspberry Pi. Então, se eu clonar o linux.git, eu estou clonando, dentro do GitHub da Raspberry Pi, eu estou clonando o kernel, né? E eu tenho lá vários branches, né? Então, eu vou ter lá o branch de alguns kernels da versão 4.x e eu tenho alguns kernels da versão 5.x. Mas já adianto para vocês que se vocês querem utilizar o patch de tempo real, vocês precisam usar o kernel 4.19, porque eles não prepararam aí para tempo real o kernel 5. Agora, se o uso do patch de tempo real não é fundamental, vocês podem usar uma das variações aí do kernel 5.x, né? Se não me engano, ele já está até no 5.9, mas o dito como estável que o pessoal tem usado nas distribuições é o 5.4. Tá? Então, vocês fazem o checkout para o branch da versão do kernel que vocês querem utilizar, né? E a partir daí eu posso pré-configurar o kernel, né, antes de compilar ele, para a versão da Raspberry Pi que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando a Raspberry Pi 3 ou a 3 Plus, eu vou colocar isso aqui, ó, kernel em maiúsculo igual a kernel 7, e faço uma ou aqui de make, porque aqui eu vou preparar o kernel para a arquitetura ARM para as configurações do Broadcom 2709, que é o SoC da Raspberry Pi 3, né? E depois, se eu quiser configurar, por exemplo, o que eu vou querer habilitar nesse kernel, eu chamo o menu config, o tradicional do make, né? Então, se eu quero habilitar ext2 porque o meu cartão está em ext2, eu tenho que ir lá em File System e colocar Second Extended FS Support. Eu tenho que marcar lá com asterisco para compilar junto, né? E se eu não quiser mudar mais nada no kernel, eu posso simplesmente salvar essa configuração do menu config e compilar. Como é que eu compilo? Eu vou compilar o kernel dizendo que é a arquitetura ARM e que o cross-compile que eu estou utilizando, o prefixo dele é ARM Linux GNU EAB HF, né? E eu estou compilando com os 4 cores da minha máquina. Então, notem que eu estou usando aqui o toolchain da Linaro, né, que começa com ARM Linux GNU EAB HF. Agora, digamos que eu queira habilitar o patch de tempo real. O que eu vou fazer? O mais tradicional, pessoal, é eu ir no site do kernel.org, ir lá na parte de tempo real, né, e baixar o patch de tempo real mais atual, né? Então eu baixo o kernel e executo esse comando aqui para fazer o patch. E daí, utilizando o make menu config, eu vou lá em kernel features, no modelo de preempção eu habilito lá fully preemptive kernel, e a partir daqui eu tenho um kernel de tempo real, tá? Basicamente seria isso, antes de compilar o kernel, né, pessoal? Então, aqui eu mostro, né, no make menu config, as configurações do kernel, e aqui dentro vocês vão achar o kernel features, onde vai ter a parte da preempção. Bom, no entanto, pessoal,
não me perguntem por quê, mas antigamente a Raspberry Pi utilizava o kernel 3, quando ela migrou para o kernel 4, ela começou a ter problemas com o patch de tempo real original lá do kernel.org. Né? Então, esse problema era um CPU stall, na verdade travava a CPU, e eu já fiz esse teste, trava mesmo. Né? Isso era relacionado ao driver da USB. Então, tem um patch no GitHub do kernel da Raspberry Pi, que é um branch específico já com as correções para evitar esse CPU stall. Né? E daí, em vez de vocês fazerem o checkout para a versão 4.19.y, vocês fazem o checkout para 4.19.y-RT, que vocês vão ter o patch de tempo real habilitado e não vão ter o problema desse travamento de CPU devido ao driver do USB. Então, são feitas correções no próprio projeto aí da Raspberry Pi para esse kernel. Certo? Bom, então, compilado, o que a gente precisa para compilar o kernel completo da Raspberry Pi? Então, esse aqui é o comando de compilar o kernel, mas aqui eu vou dizer o que eu quero compilar também. Então, eu vou compilar uma imagem do kernel no padrão ZImage. Eu vou compilar alguns módulos, porque na configuração do make menu config tem coisas que eu compilo integrado ao kernel e tem coisas que eu compilo em formato de módulo. E também vou compilar as configurações de device tree da Raspberry Pi. Então, device tree é outro assunto, a gente pode falar no futuro. Né? Mas, ao compilar dessa forma, eu vou compilar três coisas. Né? A imagem do kernel, os módulos e o device tree. E daí, para copiar isso para o cartão, né? Então, notem que nesse exemplo, inclusive, já em vez de usar ext2, eu estou usando ext4 no cartão SD. Né? Então, aqui eu estou instalando os módulos, né, que foram compilados. Aqui eu estou copiando os device trees overlays. Né? E com isso, eu copio tudo que eu preciso para o cartão SD. Então, notem que eu destino aqui, ó, os overlays vão na partição de boot, né? Os device trees vão na partição de boot, e o kernel e os módulos vão na partição ext4. Acho que o kernel foi a única coisa que não tinha copiado, né? Que copiou os módulos e o device tree. Né? E daí, finalmente, aqui eu copio o kernel vai para a partição boot, pessoal, porque quem boota, ou quem sobe a imagem do kernel para a memória RAM é o bootloader. Então, eu tenho que ter o kernel dentro da partição de boot, que é aquela FAT32. Né? Então, ou eu copio para a pasta art, armboot, essa ZImage para o media kernel, bootkernel.img para o bootloader original da Raspberry Pi, ou se eu estiver utilizando o boot, eu basicamente copio o próprio ZImage. Então, eu não preciso mudar para kernel.img o arquivo. Então, eu copio o nome original aqui, gerado pela compilação, que é o arquivo ZImage. E, no caso do boot, né, aqui eu configuro, né, aquele config.txt. Notem que aqui eu estou dizendo que o ext é 2, né, a partição do rootfs, mas se eu estiver usando o ext4, eu tenho que mudar aqui para ext4. E com isso, pessoal, eu tenho um kernel funcionando lá para Raspberry Pi com as configurações base. Né? Então, falta aqui nessa apresentação, mas se eu quiser habilitar talvez alguma coisa que não está habilitada por padrão na Raspberry Pi, onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no Make Menu Config e procurar aqui, não no kernel, mas nos drivers e módulos, né, o que eu quero habilitar nesse kernel. Né? Daí eu habilito e não está funcionando um conversor USB serial. É que vocês têm que ir lá na parte que configura o conversor USB serial e habilitar. Seja para compilar junto com o kernel, seja para compilar em formato de módulo. Né? Então, o kernel é totalmente configurável e vocês têm que fazer isso no Make Menu Config antes de fazer o make, que de fato vai compilar o kernel. Né?
Compilar o kernel demora um pouquinho, né, pessoal? Então, procure não errar aí no que vocês querem compilar. Pronto, pessoal, agora eu tenho o toolchain para desenvolver aplicativos e para compilar kernel, né, e bootloader. Eu tenho o bootloader, tenho o kernel preparado. O que falta? Falta o sistema de arquivo do Linux. Falta colocar os aplicativos que eu vou de fato usar lá dentro, junto com o kernel do Linux. Falta, ou seja, a parte do projeto GNU e outros softwares. E isso eu chamo de root file system, né? É o sistema de arquivo do root. Uma das formas de gerar o rootfs, pessoal, é o build root. Eu pessoalmente gosto muito do build root, tá? Então, para usar o build root, ele é um projeto também. Eu vou baixar a última versão, essa aqui eu conferi a última versão do build root. Vou descompactar o build root, vou entrar na pasta dele, né? E vou pré-configurar o build root para Raspberry Pi 3. Então, quando eu faço o make Raspberry Pi 3 defconfig, eu estou fazendo uma pré-configuração para Raspberry Pi 3. Né? Daí, se vocês entrarem no make menu config do build root, vocês vão ver lá. E se for a Raspberry Pi 0, vai aparecer lá que é Little End, o core é o ARM11, que o floating point usado é esse. Se eu usar Raspberry Pi 2 ou 3, vocês vão ver que o core já é o A53, que o floating point já é a Neon, que é de precisão dupla, né? Melhora essa unidade de ponto flutuante. Né? Eu vou definir onde é que está o toolchain. Né? Se for um toolchain pré-instalado, eu posso colocar o caminho dele. Né? Por exemplo, aquele toolchain da própria Raspberry Pi 3. Né? Eu vou dizer aqui qual que é a libc do toolchain externo, né? Se o toolchain externo tem suporte a C++, né? Então tudo eu posso definir aqui. Né? Então, por exemplo, aqui ó, eu defini o toolchain externo como sendo o Linaro, ele reconheceu o Linaro, eu consegui escolher aqui. Né? Então, porque foi o que eu usei para compilar, inclusive, o kernel. Né? Então, eu vou usar o mesmo toolchain para compilar o rootfs e o mesmo toolchain para compilar o kernel. Né? Eu posso mudar aqui, pessoal, o que ele vai mostrar quando botar Raspberry Pi, né? Eu botei aqui My Raspberry Pi is Alive, né? Então eu posso mudar isso aqui. Eu estou dizendo onde é que vai ser o meu login, o meu console de login, que eu estou fazendo ele ir para serial nesse caso, né? Mas eu ainda posso ir no menu Package Selection for the Target e eu posso habilitar qualquer aplicativo aqui dentro. Então, por que você sugere que não se habilite muitos pacotes no primeiro teste? Porque quanto mais pacotes tu habilitar, mais a chance de talvez ter um problema na compilação e mais tempo vai demorar para compilar. Né? Por exemplo, eu sugiro aqui não habilitar o X11, né? Então vocês não vão ter a saída de vídeo nessa primeira compilação. Quando eu habilito o vídeo, eu começo a ter muito mais coisa. Né? Vamos fazer um rootfs bem simplesinho. Né? A base, eu digo lá o banner que eu quero botar, eu configuro meu toolchain e ele vai compilar um basicão aí da Raspberry Pi. Vai ter bem pouca aplicativo disponível no rootfs, mas é um princípio, né? Quando eu sair do make menu config, eu executo make para compilar, né? Porque eu já defini o cross compiling lá dentro do make menu config. E dentro de output images eu vou ter lá um rootfs.tar. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descompactar isso aí dentro do cartão SD. Né? Então eu copio aqui para a partição rootfs do cartão SD, descompacto o rootfs e com isso eu tenho um sistema de arquivo lá. Né? Então, para testar eu preciso ter uma conexão com o console, né, um conversor USB serial. E depois que eu ligo o sistema eu vou fazer um login com o usuário root e sem senha, que é o padrão do rootfs.
mas vocês podem definir usuários e senhas lá dentro do Make Memory Config. Né? E pronto, né, pessoal? Então eu tenho o toolchain. Com o toolchain eu compilo o bootloader, ou eu uso o bootloader pronto. Depois eu compilo o kernel, jogo o kernel dentro da partição de boot. Depois eu compilo um rootfs, né? E com isso eu tenho uma distribuição Linux pronta. Né? Então eu não mostrei muito os menus do rootfs ou do kernel, mas vocês têm N configurações e vocês vão dizer lá dentro se vocês querem usar. Inclusive o build root compila um toolchain se vocês quiserem. Né? Se não quiserem usar um toolchain pronto, compila e vocês podem dizer, ó, eu não quero usar o glibc, eu quero usar o microclibc. E dele compila para vocês um toolchain usando o microclibc. Né? Ah, eu quero usar um busybox com isso, com isso, com isso. Vocês vão lá e habilitam. Né? Então, com o build root eu consigo configurar várias coisas para a minha distribuição Linux. O que eu ganho com isso? O kernel fica otimizado, eu não tenho driver para coisas que eu não tenho na Raspberry Pi. Então é por isso que eu tenho aquela meio que configuração padrão. Ele só vai habilitar os módulos do que tem de base ali. Então vai funcionar a Ethernet, vai funcionar USB, vai funcionar cartão SD. Mas se eu quero usar um hardware específico como uma câmera, eu tenho que ir lá no kernel e habilitar o driver para aquela câmera. Né? Mesma coisa o rootfs, ele vai habilitar o básico do rootfs, então eu vou ter LS, eu vou ter VI, mas eu quero usar o Vim, né? O Vim não vem por padrão, então eu tenho que ir lá e habilitar o Vim. Né? Eu quero ter um gerenciador de pacotes, eu tenho que ir lá e habilitar um gerenciador de pacotes. E com isso eu vou aumentando a minha distribuição para o que eu preciso. Né? Então o Linux é 100% personalizável, seja via kernel, seja via rootfs. E com isso eu otimizo a minha distribuição para que eu tenha um boot mais rápido e que eu ocupe menos espaço, tanto em memória RAM quanto em memória de cartão para a minha distribuição. Até porque, por exemplo, se eu usar uma BeagleBone, depois eu tenho que copiar isso para a memória flash interna da BeagleBone. Né? Se eu não estiver usando o Raspberry Pi. E se eu tiver um kit lá no Toradex que tenha flash interna, eu não preciso do cartão SD. Eu posso montar no cartão e depois copiar isso para dentro da memória flash da placa, e com isso eu evito de usar o cartão, que não é uma memória tão rápida. Né? Eu posso gerar uma distribuição com outra ferramenta? Eu posso gerar com o Yocto Project. Né? Eu acho o build root mais fácil de início, mas o Yocto também é uma ferramenta bem fácil para gerar uma distribuição em rootfs, entre outras coisas. Né? Isso é só o começo, né, pessoal? Agora eu montei o meu sistema Linux embarcado, né? E agora eu vou começar a desenvolver com Linux embarcado. E tem muito mais coisa para ser dita, né? Mas notem que se eu estou usando a Raspberry Pi e eu não quero fazer tudo isso, eu vou lá no site da Raspbian e baixo uma imagem pronta, e daí tem lá a imagem com uma distribuição mínima, eu tenho imagem com a parte gráfica, né, habilitada, e a Raspbian, o nome já diz, ela é baseada no Debian. Então é baseada em uma distribuição, e daí vocês têm o gerenciador de pacote e tem vários pacotes disponíveis. É muito mais fácil usar uma distribuição pronta, mas ao mesmo tempo vocês talvez tenham muita coisa ali que não vão utilizar. Né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E o desenvolvimento, de fato, com o Linux embarcado, a gente precisaria ir muito mais longe, talvez uma nova disciplina para falar sobre isso. Mas esse é um início, é uma ótima plataforma, e vocês viram aí pelas pesquisas de mercado que com bastante potencial de aplicação na indústria. É isso aí, até mais.